Boa noite, gente. Então, meu nome é Rafael Teixeira, eu sou jornalista, sou repórter, fui repórter de teatro de alguns veículos do Rio e sou atualmente jurado do Prêmio Cidadania de Teatro. A gente está aqui hoje para uma live muito bacana com a Letícia Soares. Letícia é atriz, cantora, dubladora e formada como assistente social pela UF, que é um assunto que a gente vai abordar aí no nosso papo também, durante a nossa live. Essa transição de assistente social para atriz. E estrela da Cor Púrpura, pelo qual ela venceu o 7º Prêmio Cis Gran Rio agora em 2020, como melhor atriz em musical, interpretando a protagonista, a Cília. Espero que todos aproveitem aí, vamos bater um papo bem bacana. Só tentar esperar aqui a Letícia ingressar aqui na nossa live. Olá, Olá, Letícia, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que você está? Eu tô bem. Então, Letícia, Nervosa, que parece até que é ao vivo. para- é ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo, mas parece que é presencial. Então, Letícia, vamos começar esse papo do início da Cor Púrpura. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foram as audições, como é que foi esse processo. E é uma coisa que muita gente tem curiosidade nesse processo dos grandes musicais, né? Quando você chegou lá para as audições, você já tinha em mente, você já chegou decidida a fazer a Cília? Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Olha, boa noite, gente, primeiro, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui hoje. Processo de audição é sempre muito difícil, né? Muito difícil fazer audição. Você se colocar ali na frente da banca, dar o seu melhor, ser julgado, ser aceito ou não, enfim. Né? Tudo depende mais de fora do que de você. O que estava ao meu alcance fazer, eu fui lá para fazer. E foi muito estranho, porque eu saí de casa. Eu acho que você tem filho também? Tem, Depois que você tem tem um filho. filho, as suas decisões elas não partem mais do que você quer só, entendeu? Parte daquilo que vai ser melhor ou menos pior para aquela pessoa que está ali, que depende de você. Então, a decisão partiu muito desse lugar, porque a gente está aqui, eu moro aqui em São Paulo já há uns anos, né, 7 anos que eu estou aqui em São Paulo, vim para cá para fazer musical e desde então eu tenho trabalhado aqui. Há muitos anos que eu não trabalhava no Rio. Então, sair de São Paulo para fazer alguma coisa precisava ser uma coisa, assim, tinha que ser um uau, tinha que ser a coisa. E a gente conversou a beça em casa, ponderamos um monte de coisa. E aí eu falei, olha, eu tô indo, vou na audição, porque assim, até conseguir fazer a audição também foi um puta parto, assim, porque eu estava fazendo 2 espetáculos aqui em São Paulo, estava fazendo um num horário alternativo e o outro no final de semana. Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Segunda a segunda, Uhum. né? E filho, e casa, e teatro, e de segunda a segunda trabalhando. E eu não tinha como ir ao Rio para poder fazer a primeira fase da audição. Então, eu fiz contato com a direção o cast, né? A diretora de elenco, produtora de elenco, a Marcela. E aí falei, olha, tenho esse problema aqui, mas se vocês me colocarem só para fazer o callback, olha tem o meu currículo, dá uma olhada, sei lá, de repente ajuda, não sei. Mas é que eu não tenho como, porque eu não tenho standinho, não tenho não tenho quem faça o espetáculo no meu lugar. E era justamente num dia que ia ser assim meio complicado de fazer. Eu sei que no final das contas acabaram deixando eu ir só para o callback, que caiu numa terça. Eu falei, tudo bem, eu vou. Só que aí um monte de pedido, né? Só que eu só posso estar aí. Eu consegui, cara, uma coisa assim que é um alinhamento cósmico. Que eu consegui uma passagem de avião de domingo para terça, sabe assim? Eu comprei a passagem na segunda, a audição era numa terça, sabe? E eu chegava no Rio 9 horas da manhã e estava marcado às 10.
para poder começar a audição. E eu falei, olha, eu tenho que sair daqui até tipo 12:30, 1 hora, que o voo de volta era às 2 da tarde. Uau! E ainda conseguindo Galeão, que é melhor para sair da Barra do Galeão. Enfim, tudo sim daquele alinhamento cósmico até a Lua, sabe? Até Saturno, foi direto. E aí eu falei assim, olha, eu só tenho de 10 até meio-dia e meia. Nessas 2 horas e meia, me engulam. Tipo assim, cara, pode arrancar minha carne, meu couro, cabelo, tudo que vocês quiserem. E aí, como eu tava falando, eu saí de casa, conversando em casa, meu marido, eu falei assim, olha, eu tô indo para audicionar para a Cile. Eu quero a Cile. E no meu coração tinha esse lugar, tipo assim, cara, só dá para fazer essa escolha de voltar para o Rio e tal, se for para fazer a Cile. Uhum. E foi bastante esforço, sempre é, né? Tipo, fazer audição e cantar de novo e convencer o outro que você é a pessoa para poder encarnar aquele papel, né? Mas no final das contas acabou dando certo, porque foi muito, muito, muito louco, assim, como as coisas se organizaram, sabe? De um jeito tão, tão perfeito que eu olho e falo assim, caramba, tipo, óbvio, sempre é um saco audicionar, eu sempre faço audição, eu sempre falo assim, ninguém me chama para nada. Se você me viu em um musical, eu passei. Viu em algum musical, é porque eu fui lá, fiz audição, tudo igual, entendeu? Não tem essa. E deu Desse certo. jeitinho que aconteceu. E deu certo mesmo, né? Porque você foi indicada a todos os prêmios de atriz, né? Até o Shell, que não tem distinção, né? Você estava lá, né? Foi incrível. Até o APTR também não distingue, né? Tipo, Sim. musical, Verdade. E foi Verdade. uma coisa linda. O ano que passou foi lindo, assim. Foi uma coisa assim... Uau, hein? que não sei nem muito falar, não sei verbalizar. E Letícia, me fala uma coisa, você já era familiarizada com o livro, normalmente as pessoas conhecem mais o filme mesmo, né, que ficou muito famoso. Você já conhecia ou a partir do momento que você soube das audições, você foi procurar o filme? Como é que foi esse processo para você? O filme eu vi muitas vezes, muitas vezes. Primeiro que passava muito na sessão da tarde. E era um filme que a gente via muito em casa. Minha tia gostava muito desse filme. E é um filme muito lindo, né? Tipo, é uma história assim, uma saga lindíssima. E eu já conhecia o filme. O musical também, eu acabei conhecendo algumas coisas, porque estamos no meio de musical, e aí muitas pessoas vinham e falavam, nossa, você tem que conhecer música tal. Eu lembro no Rei Leão, tinha um cantor da África do Sul, que ele cantava I'm Here para mim, eu não fazia ideia de que musical que era. Aí ele falava assim, você não conhece isso? Você não conhece? Pois você precisa conhecer, porque você precisa cantar isso, porque você vai ser a Cília, olha isso! Ele falava isso para mim, o Bice, Cajobela, uma coisa assim. E aí eu acabei, tipo, obviamente, sabendo que o musical existia, os prêmios que ganhou, e as atrizes que fizeram a Cile. E o livro, na verdade, eu fui ler o livro assim que eu passei, né? Recebi a notícia, passei. Maravilha. Então vou ler o livro. Porque eu queria entender a Cile que a Alice Walker tinha pensado, sabe? Para poder ter uma construção minimamente isenta, vou dizer assim, porque é muito difícil não se impregnar com tudo que já tinha sido feito antes. É muito difícil, porque é muito icônico a Cile da UP, a Lacenzi, a Cynthia Erivo, Fantasia e todas as outras. É muito marcante. Então, é muito difícil a gente, às vezes, não se ver vendo e ouvindo. Falei, putz, aí tá vendo? Enfim, a gente é meio esponja, né? Não tem muito jeito. Pois é, e aí eu fui... Eu ia perguntar isso para você, que tipo de atriz que você é? Porque eu já entrevistei algumas pessoas atores, que dizem que não gostam de ver interpretações anteriores daquele personagem que já foram feitas, porque para não se contaminar.
E eu já escutei também o contrário, que é uma bobagem, você tem que ver mesmo e se deixar contaminar e retrabalhar isso. Que tipo de atriz que você é? Eu fiz, acho que eu fiz dois momentos. Primeiro eu fui fazer a minha parte, né? Ler o livro, pensar na construção dessa personagem no meu corpo, né? E depois pegar emprestado algumas ações corporais, mais assim, que já tinham funcionado nas versões anteriores, sabe? Uhum. Então, por exemplo, na cor púrpura, quando ela está na sacada, eu acho muito lindo aquele gesto da Whoopi, assim, sabe? Acho que é de uma ingenuidade, sabe? Isso retrata Caramba, cara, olha lá. E aí eu uso esse mesmo gesto no espetáculo como uma homenagem, mas eu não sei, eu acho que se eu tivesse partido de uma imitação, acho que seria muito ruim, na verdade. Acho que, para mim, ia acabar ficando pobre, porque uma imitação é sempre pior do que o original, né? Não tem muito jeito. Você pode ser o melhor imitador do mundo, mas o original é sempre soberano. Então, Uhum. para eu não correr o risco de repente, me ver imitando Cíntia Erivo, que eu não tenho capacidade de fazer, porque cada uma tem realmente uma voz, um corpo, uma trajetória, um conhecimento, enfim. Então, eu achei melhor partir primeiro da construção em mim e depois aproveitar algumas mimeses, alguns gestos que elas fazem, mais a Whoopi do que a Cíntia, para poder também colocar como uma homenagem no espetáculo. Agora, para você, teve algum momento assim de ansiedade, no sentido de já ter esse papel, já ter sido de uma atriz como a Whoopi Goldberg, já ter sido dirigido num filme do Steven Spielberg, uma coisa tão emblemática, tão indicado a sei lá quantos Oscars e tal. Para você isso foi um motivo de temor, de repente? Ai, meu Deus, como é que vão receber isso? Total. Como é Total. que... Porque é muito. Enfim, as pessoas cobram, né? Não tem muito jeito, né? Todo mundo cobra muito de tudo, enfim. E um personagem como esse, tão icônico, tão conhecido, que tantas pessoas já viram, que tipo, sei lá, colocou a Whoopi Goldberg no Hall da Fama, sabe? Uhum. Então, tem uma cobrança e é um peso, tipo, caramba, cara, já foi feito tão bem feito, que se de repente só abrisse a cortina e passasse o filme, talvez fosse um melhor espetáculo do que essa cine brasileira magiense, entendeu? Da Baixada Fluminense. Será que a gente está precisando mesmo dessa cine? A gente já tem Whoopi Goldberg, Cynthia Erivo, enfim. Então, a cobrança sempre partiu primeiro de mim, né? Putz, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas vão ao teatro esperando, muitas pessoas, sobretudo as que já viram fora, né? E muita gente viu fora, ela já vem esperando uma coisa, sabe? Já vem e não raro eu via... eu sempre gosto de sair para conversar com as pessoas quando acaba a peça, eu amo fazer isso. E aí, para poder ver no olho das pessoas a expressão daquilo que a gente transmitiu. Uhum. E o feedback era sempre muito legal, porque muitas pessoas entendiam a brasilidade da nossa montagem, que nenhuma montagem se compara à outra, né? Seja, sei lá, um espetáculo, por exemplo, como eu estava falando do Rei Leão, que vem todo igual, todo igual. O piso vem de fora, o figurino, tudo. Você olha a foto de qualquer lugar do mundo, eu me vejo. Eu falo assim, eu aqui. Eu me vejo em todas as fotos do Rei Leão do mundo inteiro. Mas mesmo assim, ainda tem a nossa linguagem, a nossa... Então, eu acho que a gente conseguiu, apesar dessa cobrança, né, da comparação inicial, eu acho que a gente consegue romper um pouco com isso e fazer a nossa obra acontecer, entendeu? Do nosso jeitinho.
Letícia, eu queria falar um pouquinho sobre os temas mais importantes, né, que esse espetáculo, que essa obra traz. E aí, mas antes disso, para quem está aqui vendo a gente, e por acaso, se é que tem alguém aqui que não sabe sobre o que é a cor púrpura, eu queria que você contasse rapidamente o que é a história da cor púrpura. Que história é essa? Tá, é uma história, é um romance chamado de romance epistolar, um romance epistolar, né? Uhum. A Cília, ela é uma menina da Geórgia, num período muito próximo da abolição. Então, assim, um renascimento da sociedade negra daquela região, sul dos Estados Unidos. Então, talvez eu não precise dizer mais muita coisa a respeito dessa questão, dessa tensão racial. E a Cília, ela experimenta toda sorte de violência ao longo da vida dela, né? Ela cresce sendo violentada pelo pai. Desse incesto nascem 2 filhos que são arrancados dela. A pessoa que ela mais ama no mundo, a sua referência de amor, é arrancada dela também, que é a sua irmã. E a Cília conversa todo o tempo, ela conta a vida dela a partir de cartas que ela escreve para Deus, né? E eu acho muito bonito esse livro, porque como é a visão da Cília escrevendo uma carta para Deus, não tem juízo nenhum de valor. Uhum. Você lendo que acaba criando, porque a Cília, ela não experimenta rancor, ela não experimenta tristeza muitas vezes, ela até é muito resignada, muito resiliente, né? E então aí ela é dada para para ser esposa de um homem mais velho que ela, que também reproduz um ciclo de violência, de dominação, né? E a Cília vai cria o filho desses homens, e ao longo da vida dela, ela vai se deparando com mulheres muito fortes, e essa perspectiva feminina, essa sororidade, que acaba, ao longo da existência da Cília, de fato salvando aquilo que tem dentro dela, quando ela se olha e se reconhece parte do mundo, quando ela se reconhece linda, se reconhece amada, se reconhece amável, desejável. E eu acho que é uma história muito completa, é muito louco isso, sabe? Eu acho que tem coisa demais para falar, e eu acho que o mais bonito é que não tem pretensão, sabe? Você lendo o livro, é um livro absolutamente despretensioso, mas fala sobre tudo, sabe? E todas as coisas que, infelizmente, ainda estão na pauta do dia, né? Pois é, era sobre isso que eu queria falar, porque você já deu o primeiro caminho aí, que é o assunto do machismo, da opressão contra a mulher, da masculinidade tóxica. E esse é um livro do início dos anos 80, né, de 82, e a gente está aqui ainda hoje falando sobre isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa assustadora atualidade desse tema. Eu acho, assim, que diferente de 85, né? Esse livro é um livro de 85, de 82, acho. O filme é de 85. O livro é de 85. O livro é de 82. Eu acho que a diferença principal de ontem para hoje é que nenhum desses temas, quando a gente traz a discussão, vai parecer um tema tabu, né? Vamos dizer que nos anos 80 a gente não falava de briga de marido e mulher, não se metia a colher e não se metia mesmo, né? Essa questão da masculinidade tóxica, ela não entrava nem sequer em discussão. O homem é homem desse jeito, e é isso e é pronto, né? As questões raciais, apesar da questão da discussão, eu acho que hoje a gente tem uma ofensiva mais forte até de nós mesmos, negros, né? Porque nesse tempo a gente ouvia que não, você vê em tudo, você vê racismo em tudo, né? Então, todos esses temas, eu acho que o que tem de diferente de 82 para cá é que hoje a gente já não faz só a denúncia, a gente faz a denúncia com propostas de ação, né? A gente já está numa sociedade que já está
eu creio nisso, né? Apesar de todas as notícias, às vezes, me deixarem um pouco abaladas, assim, com tanto de vontade que as pessoas têm de retroceder, mas eu acho que atualmente a gente está muito mais ligada nós estamos muito mais ligados nessas questões e estamos muito mais dispostos a lutar contra elas, né? Eu não preciso ter sofrido violência doméstica ou presenciado para saber que é errado e que eu não vou compactuar com aquilo. Então, se eu sei que o lugar tal onde eu compro eu não vou comprar, sabe? Então, parte muito também da sociedade esse reconhecimento da sua capacidade de ação e da necessidade de agir diante dessas situações. Então, eu acho que a Alice Walker é muito maravilhosa denunciando essas faces, essas mazelas da sociedade, eu vou chamar, mas eu acho que o nosso tempo a gente tem a responsabilidade de não só ler um livro como esse, ver um espetáculo como esse, sair de lá pensando nisso, mas também de agir para que esse tipo de situação não se perpetue, que a gente possa, de fato, criar um mundo diferente, né, para frente. Talvez traçando um paralelo com a própria história da Síria, não ficar mais só escrevendo cartas para Deus, né? E propor alguma coisa e agir de fato. Isso. Né? E é interessante essa sua colocação, porque ela para de escrever para Deus. Ela para. Tem um momento que ela, tipo, quando ela começa a receber as cartas da irmã, ela para de escrever para Deus, porque ela entende isso, putz, Deus não está me ouvindo. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E desse ponto para frente da história, é só a Síria agindo. Ela continua escrevendo, mas ela tá agindo, até se tornar dona do próprio negócio, até ir morar com a Shug, até, enfim, tantos para frente, ela é ação. Então, acho que até nisso tem essa conexão interessante com o tempo que a gente vive agora. A gente tem que agir, e está na nossa mão. Nós somos a geração com mais acesso à informação da história da humanidade. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? E, Letícia, a gente falou agora de uma comparação de um tempo de 40 anos atrás para agora, e com relação à questão geográfica, né? Esse é um livro de uma americana, enfim, que virou um filme americano, um musical americano, e agora ele está no Brasil. Você acha que existe que comparações você faz? Como é que você compara essa realidade, tanto do machismo, quanto no caso que a gente está falando do racismo, da opressão racial, lá de fora, com o que a gente vive aqui no Brasil? E qual é a pertinência desse espetáculo para a questão racial aqui no Brasil? Eu acho que, primeiro, artisticamente, né, a gente ter esse elenco de talentos, né, somos 17 atores negros, todos maravilhosos. Você pode fechar os olhos e escolher um que você não vai se arrepender. Então, acho que de força para o tempo de agora, a gente tem essa desconstrução, às vezes, que muitas vezes a gente ouve, né, de que, mas não tem artista negro, por isso a gente não contrata. Eu ouço isso. E aí, eu acho que já desconstrói de cara isso. Mas, óbvio, a gente está contando uma história americana, né? A gente está contando a realidade de uma sociedade que tem outro tipo de colonização, outro tipo de industrialização, outro tipo de capitalismo, né? Um outro tipo de tensão racial, apesar de ser o mesmo, mas é diferente, porque as tensões raciais americanas são legalizadas, né? Tipo assim, a gente... Embora aqui no Brasil a gente também tenha tido leis que impediam acesso à escola, impediam acesso à propriedade, etc. Mas a gente ainda está falando de uma história americana. Eu acho que o que tem de diferença com relação ao Brasil, né, é exatamente isso. Assim, eu acho que a gente vivencia essas questões de uma maneira, obviamente, diferente da americana. A gente tem o nosso próprio jeito. Eu acho que a gente ainda tem que começar a pensar até em espetáculos que possam fazer esse tipo de coisa, sabe? De retratar o nosso jeitinho de contar as coisas. E eu acho que a solução é essa, porque
Até uma professora americana veio ver e disse que a gente conseguiu imprimir bastante brasilidade, e que ela tinha visto na Broadway, e que ficou muito feliz com o que a gente tinha feito com o espetáculo, justamente porque a embocadura da língua traz outras sensações, e ela falou, gente, eu não falo português, eu não entendi nada, e eu não consigo parar de chorar, porque eu tô transbordando uma coisa que eu não controlo, né? E isso, para mim, eu acho que é onde a arte funciona, porque naquilo que você nem controla mais, e não controla tanto que você não consegue nem verbalizar, tipo, a língua fica louca e você não sabe dizer. Mas eu ainda acho que a gente pode, ao longo da gente veio a proposta, né? Sei lá, não tem ninguém que escreva aí, de começar a pensar essas histórias nossas porque o que eu acho de interessante da Cor Púrpura é essa exposição do nervo, sabe? Tipo, é muito duro, e apesar de poético e lindo, é de uma dureza muito, assim, é muito grande, sabe? É muito dolorosa. O espetáculo é muito doloroso. Mas ele é muito poético, e todas as coisas ali contribuíram. Tipo, uma luz incrível, o cenário maravilhoso, a direção do Tadeu, a gente, sabe? Tudo contribui para poder fazer a obra ser poética daquele jeito, mas é uma história muito dura. Será que a gente não tem histórias assim para a gente contar? Histórias de transformação, de redenção, que exponham, de fato, essa carne viva da nossa sociedade? Porque a gente tem muita coisa para dizer também, né? Mas, às vezes, o brasileiro prefere ouvir de fora do que olhar mesmo para esse caraca, olha o que está acontecendo aqui, sabe? Às vezes, não sou nenhum expert, né? Estou falando aqui empiricamente daquilo que eu acho. E nessa temática específica que a gente está falando aqui da opressão racial, do racismo, existe esse discurso muito falacioso, né, no Brasil, de que o Brasil não é um país tão racista assim. Na verdade, nos Estados Unidos, sim, é um país racista, porque os embates são muito declarados. E aqui, na verdade, a gente não é tão racista. É essa sociedade miscigenada, quando, na verdade, bom, eu não vou nem falar nada. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Porque é isso, assim, eu acho que o Brasil acaba se demonstrando mais, essa questão racial mais profunda do que nos Estados Unidos, que lá são 12% da população. Aqui nós somos 56%. E aí você vê a forma como as pessoas negras no Brasil vivem. Eu acho que são realidades completamente distintas. E nos Estados Unidos, eu acho que essa coisa das leis e da forma como eles se articularam para lutar por direitos e tal, aqui, entre aspas, nenhum direito foi negado. Você tem acesso, você só não sabe como chega, né? Mas você vai sei lá, eu estou aqui em São Paulo, você vai em Moema, você não vê nenhuma pessoa negra, e você entende que existe um apartheid. Se eu for em Brasilândia, eu vou ver um monte de pessoas negras. Então, você percebe que tem essa cisão, né, no nosso país, sabe? E eu acho que... Mas eu tento ser otimista, e eu nem sou uma pessoa muito otimista, nem sou mesmo. Mas eu tento olhar com bons olhos, porque eu acho justamente o que eu disse antes. Eu acho que quem está afim de fazer a diferença, né? Quem está afim de realmente transformar essa sociedade, está ligada na profundeza das questões estruturais desse país. Seja a questão racial, seja esse patriarcado, machismo, e que aí a gente vai falar não só da questão da mulher, mas também até da questão do homossexual, porque tudo que se opõe a essa masculinidade que a sociedade entende como um jeito certo de performar enquanto homem, né? Isso fala dessa estrutura patriarcal. Então, eu acho que a gente está com muito mais gente ligada nisso e com o intuito verdadeiro de romper com esse status, sabe? E eu acho que é necessário um rompimento mesmo, porque as pessoas precisam começar a questionar a nossa ausência, sabe? Eu sempre falo isso, né? Como é que eu posso? Você questiona a minha ausência. Você não está achando estranho que não tenha pessoas negras fazendo, sei lá, comercial de margarina?
Você não acha estranho? Será que negro não compra margarina? E aí isso aí é um exemplo besta, e só agudiza, porque isso é uma questão estrutural. A gente está falando de estrutura, gente, que é a base da casa. Se a gente vai mexer na estrutura, pode ser que a casa caia, mas vai ser para bem, entendeu? Vai ser para bem. Porque a forma como a sociedade se estruturou para poder se erigir foi a partir de dogmas bastante preconceituosos e que pressupunham a desvalorização de um para poder lançar para o espaço outro, entendeu? Então, essa disparidade a gente precisa romper, e a gente só vai romper pensando na estrutura. E olha que a gente está falando de teatro, hein? Tem muitas pessoas aqui dando seus aplausos, eu faço os aplausos de todo mundo, os meus aplausos. O Tadeu Aguiar, diretor. Ah, meu amor, que saudade, eu tô com saudade. E eu me lembro de uma coisa que o Tadeu falou num discurso de agradecimento por um prêmio que o Curso ganhou, que ele falou que foi muito difícil levantar esse espetáculo, como é difícil levantar teatro no Brasil. Mas se nós fôssemos, ele estava falando dele, do Eduardo, né, produtor, se nós fôssemos negros, teria sido muito mais difícil do que foi. Sim. Então, enfim. E aí, dentro disso, você já meio que pincelou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses 17 atores negros no elenco, né? Quer dizer, 17 atores negros, um elenco inteiramente negro. Me fala um pouco disso, como é que foi essa convivência, o que isso representa para a visibilidade do mercado de teatro mesmo. Me fala um pouco disso. Eu acho que para o teatro musical atual, eu acho que é muito importante olhar para esse elenco, sabe? E mais do que olhar para esse elenco, o Tadeu está aí, né? Olha para essa audição, né? Olha para essa audição. Porque de uma audição, ele conseguiu escolher, e imagino o quão difícil tenha sido, escolher 17 pessoas para poder fazer o espetáculo. Mas são só 17, e muitas outras pessoas foram fazer audições. Muitos outros artistas negros. Acabou que fomos nós os 17, né? Por mil questões, e aí daí a entrevista com o Tadeu, você pergunta isso. Mas eu falo que assim, é tanta mão de obra boa, sabe? E negligenciada, porque, óbvio, você não pode entrar no mercado e esperar que todo ano tenha uma cor púrpura, né? Porque, lá, Tadeu falou, podia ter feito 3 elencos. Tadeu maravilhoso, né? Gente, tipo, sabe, assim, que chega, canta, você gruda na cadeira, fala, ai, meu Deus. E agora? Né? Tem que escolher 17. Né? E acho que isso fala muito para o mercado, que eu acho que essa agenda de invisibilização, né, não é uma coisa muito... Não é aleatória, né? Eu acho que faz parte de um projeto. Né? Isso é projeto. E projeto parece que é uma teoria da conspiração, né? Uau, tem uma coisa assim. Não, mas existe um projeto. Existe um projeto. Porque se a gente está falando de manutenção de privilégios, e se quem tá alçando esse lugar de privilégio são aquelas pessoas que são racializadas, porque a branquitude meio que se coloca como universal, e tudo aquilo que é fora da branquitude é racializado. O índio, a população originária, o asiático, o negro. Mas você pensa no humano, o universal é a branquitude. Eu falo dessa doença da branquitude, tá, gente? Não estou falando do Rafael especificamente, ou de fulano, ou de Beltrano, não. Eu falo das pessoas que perpetuam, às vezes sem saber, mas às vezes também entendendo que esse lugarzinho é um lugarzinho muito confortável, que eu não preciso sair nada, eu vou ficar bem, na boa, ali, na minha, me usufruindo das garantias e dos privilégios que eu tenho nessa sociedade. E se um está com muito privilégio, significa que o outro está sendo achatado. Né? Então, no mercado de teatro musical, se você tem pessoas negras de qualidade para formar 3 elencos de cor púrpura, a pergunta que eu já fiz antes, onde é que nós estamos? Questione a nossa ausência. Né? E o Tadeu é um puta pioneiro, que tem o Love Story também, e o Love Story eu acho que ainda é mais emblemático do que a Cor Púrpura, porque a Cor Púrpura é uma história que, pressupunha que
a gente precisava de pessoas negras para fazer aquele espetáculo. No Love Story ele precisava de pessoas. Sim. Aconteceu que essas pessoas eram todas negras. Na verdade você respondeu o que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente vai chegar no momento melhor que a gente está hoje quando os negros puderem fazer papéis de pessoas e não de negros. Exatamente. Isso aí. Ah lá, ele está falando que Love Story decidimos fazer quando um amigo negro perguntou se tinha papel para ele. Aí decidimos fazer todos negros. Como assim tem papel para você? Tem papel para gente. Você é gente? Sou. E é muito louco isso. A gente tá falando, Love Story tem 3 anos. Muito mais. Tadeu pode dizer aí. Love Story tem mais. Caraca, Tadeu. Tadeu pode dizer aí. Eu não vou saber de cabeça agora, mas tem muito mais. Nossa, eu não sei mais. Só de cor púrpura a gente vai fazer 1 ano agora em setembro. Não, Love Story tem mais do que isso. Mas é isso, né? Tipo, é ontem, sabe? De todo jeito, assim, é ontem. Uhum. É ontem. E ontem, esse elenco inteiro de pessoas negras talentosíssimas, algumas que estão aí no mercado, e eu acho que o mercado ele precisa se atentar, porque assim, gente, é um esforço mesmo, porque se a gente não pensar nisso, vai sempre... a gente vai ver sempre elencos prioritariamente brancos. Uhum. Porque, como eu disse, essa questão do universal, assim, não, nós precisamos de pessoas. Vai ficar ali entre pessoas brancas. É muito louco isso, né? Uhum. Não. Ai, como eu falo. Ô, Letícia, eu queria que você falasse pra gente dessa que eu anunciei lá no início da nossa live, sobre essa sua transição de assistente social para atriz. Muita gente não sabe que você tem formação de assistente social. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa transição e como é que a sua formação de assistente social, se é que isso acontece, como é que isso interfere no seu fazer artístico? Olha, eu sou formada pela UF, né, como você disse, e desde quando eu comecei a fazer serviço social, eu já... Antes, né, obviamente, eu já tinha uma vontade de ser artista, porque a pessoa, sei lá, uma latência que dá, um bicho que começa a comichar e é um inferno. E só para de comichar quando você vai fazer aquilo só. É impressionante, é um inferno. E eu cantava no chuveiro, em casa, blá, 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 todas essas coisas. Nunca tinha feito aula de canto. E eu passei para a UF, minha tia era assistente social, inclusive era essa minha tia que eu gostava muito desse filme, já é falecida. E aí eu fui fazer, eu gosto, fazia uns estágios com ela, ia lá ver como ela trabalhava, ela era tipo uma alfadona, tipo doutora e não sei o que lá, bababá. Pô, maneiro, essa profissão é legal. E tinham pretensões acadêmicas, né, de continuar ali. O serviço social, eu acho que... E a minha turma é uma turma muito boa, né? Uma turma de gente muito cabeçuda, assim, de assistentes sociais absurdos. Todo mundo bem pra caraca. Coordenador de não sei o que lá, Petrobras de não sei o que tanto. E todo mundo, assim, muito pica das galáxias, né? E eu, artista. Não, na reunião... Pica das galáxias no sua área, velho. Cada um é incrível na sua área aqui, né? Mas vai na reunião anual, todo mundo lá, não, porque aí eu ganhei participação no minuto. Assim, gente, eu tô aqui de artista. E é isso aí. Na relação tem muito jeito. Mas o que eu acho, como eu nunca estudei teatro assim, formalmente, né? E a forma como eu vivo o teatro é uma forma bem minha, assim, né? Do jeito que eu entendo que a arte é, eu acho que o serviço social tem muito a ver. Porque o teatro é uma arte muito transformadora, é uma arte de transformar e de gerar reflexões, e a partir dessas reflexões ir transformando o mundo que a gente está. E o serviço social ele tem também um pouco essa premissa, né? De não só denunciar, mas de propor ações que sejam ações que vão fazer com que, a longo prazo, a questão social acabe de forma que o mundo não precise nem ter mais assistente social. Eu acho que o artista, ele ainda vai ser mais necessário para o mundo um tempo mais, né? A gente vai aí até a gente continuar girando nesse planeta, sempre vai ter um artista, porque sempre teve um artista desde que a humanidade é humanidade, não desde que o mundo é mundo. Às vezes o ser humano se confunde, achando que o mundo acontece com a presença dele. Não.
Então, eu acho que o serviço social ele tem essa força da denúncia, ele tem essa força do entendimento da sociedade onde a gente está, sabe? E eu acho que é muito difícil você fazer arte descolado da sociedade, sabe? Sobretudo teatro. É muito difícil você fazer teatro se você não tem uma consciência de fato do lugar onde você está, sabe? De que tipo de sociedade que você... de que tipo de sociedade na qual você vive e que tipo de sociedade você quer criar, né? E o serviço social acaba me dando essa clareza, acabou me dando essa clareza. E é muito louco que às vezes eu me vejo sendo assistente social, nem sei mais falar como assistente social, já esqueci tudo, não sei, nem sei mais ser assistente social. Mas eu vejo assim como foi bom ter passado pelo curso que eu passei, com as pessoas com as quais eu estudei, com os professores que me instruíram, para que eu tivesse também hoje, como artista, a visão de mundo que eu tenho. E isso acaba ajudando em tudo, sabe? Porque... E aí eu falo sem falsa modéstia, né? Não é porque eu vou ser a Cile que eu vou tratar mal o bilheteiro, sabe? Que eu vou gritar com a camareira. E eu acho que essa consciência pesada, além da educação maravilhosa que os meus pais me deram, tem a ver com o tipo de profissional de profissão que eu escolhi antes, né? Que essa profissão eu precisei me formar. Artista eu sempre fui, né? E só fui tentando fazer com que, de alguma forma, eu conseguisse fazer com que a arte virasse a minha profissão, né? E hoje eu, graças a Deus, vivo disso, mas ainda com essa consciência de que a arte precisa... Tadeu tá fazendo piada com... Mas eu não grito, quem grita é a filha, a Letícia é uma lady, E Letícia, me fala uma coisa, você nessa transição para a profissão de atriz, você, enfim, mergulhou no mercado de musicais. Você tem uma experiência aí de todo tipo de musical, desde musicais, como você falou, decalcados da Disney para cá, até musicais originais aqui. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua experiência sobre o mercado de musical em geral. Em que patamar que você vê que o Brasil está hoje em dia? Enfim, aonde a gente ainda pode avançar? Me fala um pouco sobre a sua percepção. Eu acho que a gente... Eu não sei muito falar sobre isso, eu acho. Mas... Por exemplo, o mercado... Porque tem diferenças, né? Tipo, do mainstream, assim, tipo, grandes musicais, do Rei Leão e a Mudança de Hábito, Ladies Hungry, né? Esses musicais, as franquias que vêm inteiras para cá e que precisam de muito financiamento, né? Muito financiamento e... são momentos distintos, assim. Eu acho que o que eu gostaria que começasse a acontecer, né? Primeiro, eu não sei como que isso poderia acontecer, porque eu acho que é uma revolução de público. Em que sentido sabe? você está falando? Hã? Em que sentido a revolução de público? A revolução do público, porque assim, o público precisa consumir teatro. Precisa entender a necessidade de ir ao teatro. E aí, não só de ir ao teatro para ver o Fantasma da Ópera, mas de ir ao teatro para ver, sei lá, Se Essa Lua Fosse Minha, que eu estava fazendo aqui na Tora, na Raça, sabe? Entender a necessidade, porque isso é uma espécie de financiamento, né? O público ir ao teatro é uma espécie, é um financiamento. De fazer com que as pessoas comecem a não ter pena também de pagar para ir ver uma peça sem um ator global, né? Então, e aí eu acho que eu não sei muito a solução disso. Acho que talvez acho que passa por educação, né? Passa por política pública, passa por um monte de coisa, mas eu acho que a gente precisava primeiro ter essa coisa do público. E fazer uma divisão mais equânime dos patrocínios. Né? Fazer uma divisão mais equânime no patrocínio. Porque, de fato, o musical grande não tem como ser feito com pouco dinheiro. Mas eu acho que se o Bradesco... Falei o nome, não pode, ai!
Se um grande banco... Se um grande banco tem 20 milhões para dar para um espetáculo, podia reservar 5 para fazer um outro. E podia reservar mais 100 para poder... Ou então, tipo assim, não, a gente vai ter uma verba anual de 20 milhões. A gente não bota tudo em um. Para um botar 15, porque precisa mesmo, para poder trazer um grandão de fora, precisa de muito dinheiro. Claro. Mas aí para um vai dar 15, para o outro vai dar 4, aí vai ter 1 milhão para os artistas independentes, porque é isso também, eu acho que passa também pela distribuição mais... com mais equidade, aí não falo igualdade, porque não é de separar porções iguais, mas ser um pouco mais equânime na divisão dessa grana para que todo mundo possa produzir. E eu acho que uma coisa importante para o Brasil é começar a produzir ainda mais, né, espetáculos, até musical mesmo, porque assim, eu acho que o brasileiro gosta de musical, é um gênero que a gente já domina. Claro. Né? A gente não está inventando pólvora, sabe? A gente já tem grandes nomes que já estavam fazendo isso antes da gente, né? Teatro de revista, a gente já sabe fazer, o brasileiro sabe fazer, né? Mas eu acho que a gente precisa também abraçar a nossa brasilidade, cuidar da nossa identidade, cuidar das características do Brasil para que a gente possa reverenciar e ficar feliz de se ver no teatro, de se ver na tela, sabe? Sentar na cadeira e falar, uau, olha ela cantando um coco e dançando uma coisa tão brasileira. Eu acho que a gente precisa também amar a nossa cultura para poder criar histórias que conversa. A gente vai ter o de fora? Vai ter, é bom pra caraca. No Toninho tem uma boca para poder falar de Broadway, tá há mais de 70 anos produzindo em escala industrial, né? Mas a gente também tem capacidade de fazer. Letícia, a gente daqui a pouco está começando a se encaminhar para o final do nosso papo, e aí eu já queria falar um pouquinho sobre esse nosso momento atual, né? Como é que essa loucura do novo coronavírus, da pandemia, da quarentena, isso afetou de uma maneira muito drástica enfim, o desenrolar da temporada da Cor Púrpura, não foi isso? Desculpa, fala novamente que eu... A pandemia do novo coronavírus, como é que isso afetou o desenrolar da temporada do Cor Púrpura? Vocês iam fazer mais e tiveram que interromper, não é isso? Não como é que foi? Jeito. A gente estava passando o som, quando avisaram que a gente ia dar uma parada, porque talvez a gente ficasse 15 dias em casa, porque ia ter uma quarentena para poder ver como ia ficar, mas que logo a gente ia voltar, porque, óbvio, se todo mundo tivesse feito esse dever de casa, a gente não estaria falando de quase 6 meses de quarentena, né? E inclusive o nosso cenário ficou montado um tempão no teatro, porque a gente parou, a gente estava fazendo a passagem de som para poder estrear no dia seguinte, né? E eu sinto uma saudade enorme, assim, da rotina, do trabalho, dos amigos, né? Do clima gostoso que a gente estabeleceu, do carinho mesmo do público. Eu sinto muita falta, e a gente estava se encaminhando para fazer não só a temporada do Rio, mas também uma puta turnê. Vai acontecer. Vai. Mas esse momento pega a gente desse jeito, né? Interrompendo assim um ciclo de muito sucesso, porque esse espetáculo é uma coisa que eu não preciso nem falar. Eu acho que quem viu sabe do que eu estou falando. Assim, um espetáculo que é de uma força, sabe? De uma beleza, eu acho que o espetáculo, a gente passa no palco aquilo que a gente vive também. Eu acho que o público recebe o que você dá na coxia, né? Aquilo que você vive na coxia que o público de fato recebe. E a gente tinha muito isso, essa generosidade entre nós, e é muito difícil saber que, da forma como as pessoas estão vivendo a pandemia, fazem com que o meu trabalho demore mais para voltar a acontecer, entendeu? Porque a gente depende de uma estabilidade do contágio para que a gente possa, de fato, voltar com responsabilidade. Claro, né? mas vai voltar. Saúde.
com a nossa saúde, a do público. Mas é isso, assim, o Covid pegou a gente e deu uma rasteirona. E você tem conseguido, nessa quarentena, vamos dizer, trabalhar, enfim, produzir, estar ativa dentro da arte? Tem conseguido fazer alguma coisa? Sim, a gente já estive mais, agora eu estou mais preguiçosa. Porque vai dando uma aflição, né? Vai chegando um tempo que você vai, meu Deus do céu, estou trabalhando tanto, e não acaba a pandemia, e não acaba, eu estou presa em casa e nada acontece, né? Mas algumas coisas acabaram acontecendo, tipo, às vezes o estúdio chama para fazer uma dublagem ou outra, tem um trabalho que eu tô ajudando a dirigir aqui numa websérie, e lives cantando, eu fiz muitas, né, enquanto eu estava em Magé, porque a maior parte da quarentena eu passei em Magé, agora a gente voltou para São Paulo. Então, em Magé a gente faz bastante lives. Então, quem não me conhece, aquele, né, vai no merchanzão, vamos lá no meu canal no YouTube, Letícia Soares Musical, para poder ver as minhas lives todas que eu fiz durante a quarentena, né? Mas é isso, assim, acho que é mais uma vontade de continuar em atividade para você não deixar a sua arte morrer, né? Porque eu acho que a gente precisa muito desse lugar onde a gente pode se expressar, sabe? Eu acho que fica tudo meio preso e o fato de não estar no palco ajuda muito a gente, às vezes, se angustiar. Então, quando a angústia bate, eu canto. Maravilha. E aí é uma live, e aí é uma participação em projetos e coisas que a gente vai inventando para poder tentar passar com alguma sanidade por esse período de quarentena. Então, antes de você cantar aqui nessa live, porque você vai cantar, que a gente combinou que você ia cantar, eu só queria... Aquela que finge que é surpresa. Não, já estou avisando logo que a gente combinou antes para você não ter que fazer a melhor atriz aqui. Eu queria que você respondesse uma última pergunta, que é sobre, você falou rapidinho aí, em algum momento, sobre a maternidade. Lá no início, na verdade, você falou, né? Como é que isso foi para a audição, para a dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a maternidade transformou o teu modo de... Não só de maneira prática, né? Como você falou, toda a dificuldade que tem de ter os horários e tal, mas como transformou o teu olhar sobre a arte. Cara, eu acho que o filho, ele cria uma responsabilidade de você com o mundo, sabe? Porque você quer tanto que o mundo dê muito certo para que aquela pessoa seja muito feliz, sabe? Para dar vontade até de chorar. Porque você quer que tudo dê tanto certo e a gente não controla tanto isso, né? Eu acho que a maternidade me transforma diariamente, porque eu não acho que seja uma coisa estanque, tipo, meu filho nasceu, agora eu sou mãe. Né? Eu acho que é uma construção diária e a cada dia, a cada novo marco, a cada novidade, a cada parte do desenvolvimento dele, eu vejo mais assim a beleza da criação, sabe? De fazer uma pessoa que não é você, mas foi feita a partir de você. Eu olho para ele com aquela cara perfeita que ele tem e falo assim, meu Deus, eu fiz esse cara. Agora eu tenho que criar esse cara. Agora eu preciso cuidar das coisas básicas, que seja colocar a comida no prato, sabe? O teto na cabeça, até cuidar para que ele estude, que seja um cara legal e que seja um cidadão de bem, que queira também ir melhorando o mundo a partir desse olho empático, generoso e liberto do patriarcado, desse machismo que engessa e anula, eu acho, os sentimentos de muitos homens. Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente faz isso meio que sorrindo, sabe? É muito louco, assim, eu não sei nem muito falar, porque é uma coisa que consome, um amor que consome, eu acho que é isso. A maternidade me fez experimentar um amor que me engole e que eu tenho vontade de engolir. Eu acho que sabe, eu tenho vontade de engolir. E é isso. A paternidade também. A paternidade também. Eu falo isso porque meu marido também é um paizão e é essa sensação. Às vezes a gente se pega
olhando para o Benício e falei assim, cara, a gente fez esse garoto, a gente fez esse cara. Deixa eu falar do meu filho, Tadeu. Deixa eu falar do meu filho. Eu falo que o diretor mandou cantar. Chato a beça. Letícia, a gente está com um tempinho aqui, a gente tem alguns pouquinhos minutos, mas é o suficiente para a gente ouvir você cantar. Então já vou me despedir e dizer tchau. Obrigada, Rafa. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho não seja lindo. interrompida. Vamos Obrigada, voltar. Vamos voltar. Obrigada demais. Obrigada demais. Beijo para todo mundo. Tadeu, te amo. Eduardo, Norminha, Gilberto, todo mundo, Lucas, que estava aí, maravilhosos. Eu vou cantar a Cor Púrpura, que é uma música que eu gosto demais desse espetáculo. E é um momento muito importante na vida da Cília. Tô falando correndo. E eu gosto muito desse número porque é um número de coro, sabe? É um número que a gente termina com todo mundo cantando junto. E esse hino que eu acho um hino de amor, assim, sabe? A vida... E eu falo que a Cília, nesse momento, ela que se comunicou tanto com Deus, ela olha tudo aquilo que ela conseguiu alcançar, e ela percebe que Deus está em tudo, ela lembra da lição da Shug, e vê que Deus está na Shug, que está nela, que ela é Deus, que a natureza é Deus, que o sol é Deus, o céu e tudo mais. Então, acho que eu deixo isso para vocês. Um bom final de semana para todos, né? E é isso. Deus está pleno bem dentro de mim, e assim para sempre será. Enfim eu encontrei meu Deus, olhei para dentro e pude enfim achar. Olha a cor púrpura brilhar. Forte é a fé que vai nos trazer a paz quando dois podem ser um. Isso é amor. Olha o algodão da abelha ao mel, o sol de verão, o azul do céu, tudo isso é Ele, vai dar luz ao breu, porque a gente vê, foi Deus quem nos deu. Obrigado, Letícia. Nossa! O Instagram está me informando aqui que faltam 35 segundos e a gente vai ser derrubado. Obrigado. 35 segundos. Eu acho que a gente foi perfeito. A gente foi britânico. Cronometrados. Um beijo para você. Beijo, Rafa. Beijo para todo mundo aí que acompanhou a gente. Obrigado pela Fundação Cis Gran Rio pelo convite. Vamos seguindo. Um beijão para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Beijos, saudades de todos. Amo, Tadeu. Beijo. Mari, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Beijo.